A Polícia Federal vai ouvir hoje, a partir das 2h, os investigados e também testemunhas que estão envolvidos no caso do Banco Master. Estão nessa lista o dono do banco, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, e também o diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil, Ailton de Aquino Santos. Só após ouvir essas pessoas é que a delegada responsável pelo caso vai avaliar se há divergências relevantes entre as versões apresentadas. Se ela entender que é necessário, pode determinar a realização de uma acareação entre os envolvidos. Inicialmente, seria realizada hoje essa acareação, mas o ministro Dias Toffoli recuou após manifestações contrárias da PGR, do Banco Central e também de outros órgãos financeiros. Larissa, essa mudança de postura do ministro traz mais segurança para as investigações? Olha, Léo, vou citar inclusive uma reportagem do nosso repórter especial, o Renato Alves, né, que na verdade está aí de recesso dessa semana de Réveillon, mas ele detalhou bastante, antes de entrar aí nessa folga de fim de ano, em uma reportagem a respeito desse pedido, né, desse posicionamento, na verdade, da Procuradoria-Geral da República. E por que eu estou citando isso quando você me pergunta sobre essa questão das investigações, né? Porque nessa reportagem do Renato a gente pode entender que a Procuradoria-Geral da República se posicionou de maneira contrária à realização dessa acareação. Por quê? Porque avaliou como prematura uma acareação nesse momento. E por quê? Inclusive citando a legislação atual, né, que era necessário, portanto, ter os depoimentos antes para entender, né, o que cada parte iria dizer, e caso tivesse alguma inconsistência, aí sim haveria a justificativa para a realização de uma acareação. Então, nesse posicionamento contrário da PGR, a Procuradoria-Geral da República citando que se posicionava, na verdade, para que esse passo a passo fosse cumprido antes da realização de uma acareação que, como você disse, né, Léo, pode acontecer hoje, depois dessas oitivas, dessa tomada de depoimentos que vai ser feita pela Polícia Federal. Mas então, ao que tudo indica, né, se a gente pega como base esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República, apontando para a necessidade do cumprimento de todas essas etapas antes da acareação, e esse posicionamento, esse esclarecimento feito pelo gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, de que a acareação só seria feita caso a delegada responsável pelo caso na Polícia Federal decidisse que seria necessária essa acareação. Então, ao que tudo indica, né, vai se encaixando mais em relação a um todo das investigações. Mas lembrando, né, os depoimentos estão marcados para começar às 14h, então vão ser 3, né, para depois a gente saber se a acareação vai ser feita ou não, e se tem possibilidade de ser feita ainda hoje, ou se um novo dia pode ser marcado para que isso aconteça, Léo. Os depoimentos, né, Larissa, de hoje vão ser acompanhados aí por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli e também por um representante do Ministério Público. Existem dúvidas sobre a decisão do Banco Central de liquidar a instituição, mas segundo o órgão, as investigações começaram lá em 2024 na Justiça Federal e o Banco Master não teria recursos suficientes para honrar títulos com vencimentos em 2025. Muita gente questionando sobre essa acareação que seria feita pelo ministro Dias Toffoli, porque ele decidiu de ofício, ou seja, foi uma decisão única dele de determinar essa acareação. Também causou um certo espanto, podemos dizer assim, inicialmente quando ele determinou sigilo total sobre as investigações, depois ele mesmo acabou derrubando esse sigilo. Muita gente acaba ficando desconfiado sobre todas essas decisões do ministro Dias Toffoli, mas talvez, né, Larissa, ele estivesse sendo muito cuidadoso, até mesmo com medo de envolver talvez algum agente político nessas investigações, e aí esse agente político teria direito a um foro privilegiado. Enfim, a gente não consegue supor o que estava na cabeça naquele momento do ministro Dias Toffoli, mas o fato é que ele foi muito cuidadoso no início dessas investigações, né?
Olha, Léo, se a gente pode parar um tempinho para analisar toda essa questão do Banco Master e do BRB, enfim, todo esse caso envolvendo, né, o Banco Master, a gente pode ver que existem muitas camadas nisso, né? E desde quando houve aí, esse assunto ganhou os holofotes, ganhou destaque, volta e meia, assim, a gente vê alguma repercussão disso, algum comentário sobre isso, enfim, aqui em Brasília, né? Ou seja, é um assunto de fato que prende a atenção das pessoas e que motiva aí comentários, análises, avaliações e muitos desdobramentos, né? Acho que se a gente pudesse resumir para quem está nos acompanhando entender melhor esse caso, né, e de maneira realmente mais sucinta, compreender que tudo aconteceu, né, porque foi identificado ali que o Banco Master não tinha o dinheiro suficiente em caixa para cumprir com seus compromissos financeiros, né? Então, quando a gente vê os desdobramentos disso, tanto em relação à posição do Banco Central de decidir pela liquidação, e depois toda a investigação que acaba envolvendo o dono do banco, o Daniel Worcaro, e agora a gente vai poder também ter esses desdobramentos nos próximos meses para ter uma compreensão do caso um pouco melhor, né, já que é um caso muito complexo, se a gente pudesse resumir, né, é isso. E aí a gente está vendo todos esses desdobramentos, né? Lembrando que, como você mesmo citou, Léo, essa decisão pela acariação, né, essa decisão do ministro Dias Toffoli pela acariação, que seria feita hoje, mas agora a gente lembra, né, que ontem mesmo houve esse esclarecimento de que ela só vai acontecer após os depoimentos de Daniel Worcaro, do ex-presidente do BRB e também do integrante do Banco Central. É importante a gente destacar que, inclusive, esse integrante do Banco Central, ele não é um investigado, né? Ele vem ali para esclarecer, para trazer mais informações, principalmente em relação à decisão do Banco Central pela liquidação. Aliás, essa é a expectativa. Como a gente sabe, vai ser tudo fechado, né? Não tem como a imprensa acompanhar. A gente espera, né? Vamos aguardar para ver se alguma nota vai ser divulgada por um dos órgãos envolvidos, né? Para dizer ali, ainda que por linhas mais gerais, o que estava ali em jogo, o que foi destacado, ou enfim, né, pelo menos para a gente saber um pouco do andamento disso. Então a gente vai ter que aguardar aí ao longo do dia de hoje, esperar também o dia de amanhã, mas é isso, né, Léo, é esse cenário que a gente tem no momento, né, para compreender de fato o que pode ter de desdobramento, né? O que a gente vai ver aí nos próximos meses de investigação, de aprofundamento em relação a esse caso do Banco Master, Léo. Larissa, só para a gente relembrar na memória do nosso espectador sobre essas suspeitas, essa liquidação do Banco Master aconteceu no dia 18 de novembro. Existem, de acordo com a apuração, muitas inconsistências sobre a compra e venda de ativos, como explicou a Larissa, e o rombo financeiro pode chegar aí a 12 bilhões de reais. Ao liquidar a instituição, o Banco Central disse que o Master não tinha dinheiro em caixa para honrar com todos os compromissos financeiros. E aí a gente até traz uma informação aqui, uma prestação de serviço para quem tinha algum título vinculado ao Banco Master, seja um CDB, um LCI ou até mesmo outra relação que pudesse ser coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. O prazo médio para o Banco Master enviar a lista de credores ao FGC é entre 30 e 40 dias, ou seja, a gente espera que até o final deste ano, né, os milhões de clientes do Banco Master que terão direito a um ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Crédito possam receber esse dinheiro talvez no início de 2026. É preciso fazer o seu cadastro lá no aplicativo do FGC, informar a sua conta bancária e aguardar orientações, sempre, claro, tomando muito cuidado para você não cair num golpe, né, gente? Claro que agora na internet, aí no Google, em outros buscadores, tem vários sites dizendo como
como resgatar esse dinheiro, mas tente ao máximo buscar pelos canais oficiais. Larissa, a gente lembra também que o Daniel Vorcaro, ele chegava, informação de bastidor que a gente soube, né, que ele chegava a incomodar outros agentes financeiros lá na Faria Lima, porque ele nunca agiu com discrição. Ele se portava como um popstar, como um grande negociador financeiro. Ele é daqui de Belo Horizonte, né? Recentemente, meses atrás, ele realizou uma grande festa de aniversário para a própria filha dele aqui em Nova Lima, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Gastou milhões de reais nessa festa, teve DJ Alok, outros artistas. Enfim, ele sempre foi um cara que se portava como um popstar e aí acabou também caindo nos holofotes dessa investigação, e muita gente na Faria Lima já achava que uma hora ou outra esse Banco Master ia acabar sendo investigado pelo Banco Central, né? Olha, Léo, tendo em vista toda essa análise que você fez, né, e pegando aí o gancho desses depoimentos que vão ser tomados hoje, né, acredito que os próximos dias, ainda que a gente esteja iniciando aí janeiro, um mês em que os trabalhos, né, dos diversos poderes aqui em Brasília, eles acabam ficando um pouco mais lentos mesmo, em função de recesso e tudo mais, mas acredito que os próximos dias, as próximas semanas vão ser de desdobramentos mesmo deste caso, e para a gente, como eu disse mais cedo, para a gente compreender mesmo, né, toda essa complexidade, porque quando a gente fala desse caso do Banco Master, né, para quem não está ali acompanhando o noticiário diariamente, pegando ali todos os detalhes, fica alguns dias sem de repente receber alguma notícia a respeito desse caso, né, acaba se sentindo um pouco perdido. Então, o nosso papel aqui também, né, Léo, é sempre ir atualizando quem nos acompanha sobre esses novos fatos, novidades, enfim, para que a compreensão também seja efetiva, né, Léo? Justamente, Larissa, outra notícia de destaque é a decisão do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que arquivou um pedido para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a esposa dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, no caso do Banco Master, que a gente está falando aqui. A decisão foi tomada no sábado e divulgada na noite desta segunda-feira. Essa representação foi apresentada pelo advogado Enio Martins Murá. Ele alegou que Moraes teria mantido interlocução com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em favor de interesses privados do Banco Master. O texto também cita que a esposa do ministro, a advogada Viviane Barsi de Moraes, teria contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira. Larissa, só para a gente finalizar esse tema do Banco Master, Moraes nunca sequer citou o nome do Banco Master nas suas manifestações, mas ele disse que nunca citou também qualquer tipo de reunião da instituição financeira com Galípolo, né? Exatamente. Se a gente pega todo este outro lado da situação, né, que acaba tendo ali o nome do Banco Master também em destaque, né, mas, digamos, são duas coisas diferentes, né, para quem está nos acompanhando, para compreensão, né, mas logo que as primeiras notícias a respeito do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, né, que teria um contrato ali com o Banco Master, se eu não me engano, a primeira notícia que saiu relacionada a isso, se eu não me engano, ou foi do Lauro Jardim ou da Malu Gaspar do Globo, né? Mas quando essas notícias começam a surgir, depois vieram outras relacionando aí, né? Sempre com o nome ali da esposa de Moraes e o Banco Master e tudo mais. Mas, como a própria PGR apontou, como a própria Procuradoria-Geral da República apontou ali na sua decisão de arquivar, portanto, esse pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e de sua esposa, vou só abrir aspas aqui para quem está nos acompanhando, né? A PGR afirma o seguinte: no que tange ao contrato mencionado entre a doutora Viviane Barsi de Moraes e o Banco Master, não se vislumbra a priori qualquer ilicitude que justifique a intervenção desta
instância, ou seja, ele dizendo, né, que não identificava ali, que não verificava irregularidades, que, portanto, o pedido de investigação especificamente em relação a esses contratos, isso não havia, não tinha base, não tinha fundamento, né? E aí, quando a gente analisa aí as informações que foram divulgadas pela Malu Gaspar, né, ali há cerca de uma semana, a respeito de conversas, né, de Moraes com o presidente do Banco Central, a gente lembra que o ministro divulgou 2 notas, nessas 2 notas para esclarecer que o tema das conversas teria sido a questão da Lei Magnitsky, que a gente lembra, né? O ministro sofreu sanções dessa lei por parte do governo dos Estados Unidos, sanções que geraram muita repercussão e que esse teria sido o motivo, esse teria sido o tema das conversas. Primeiramente, ele divulgou uma nota, depois divulgou outra para reforçar que a questão do Banco Master não foi mencionada nesses diálogos, né? E o Banco Central também, a gente destaca a nota que foi divulgada pelo Banco Central, dizendo que o tema também havia sido a questão da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Ou seja, Léo, a gente viu isso se arrastar aí nos últimos dias, né? Mas tanto Moraes quanto o Banco Central justificando essas conversas com base nessas sanções da Lei Magnitsky aplicada, as sanções que foram aplicadas pelo governo dos Estados Unidos, e agora a Procuradoria-Geral da República decidindo, portanto, pelo arquivamento desse pedido de investigação. Léo.